Olá, sou o professor Rubens Ramos. Essa é uma aula de introdução à economia em duas partes. Essa é a primeira parte, a aula dirigida para a engenharia civil, mas é útil a outros cursos. Nessa aula vamos ver uma discussão teórica inicial. Essa aula tem duração de cerca de 15 minutos. Essa introdução se divide então em duas partes. Essa primeira parte trata dos aspectos mais conceituais e filosóficos da economia, sobre escassez, riqueza, bem-estar, trocas, eficiência e a compreensão de que a economia é uma ciência social e humana. A segunda parte, vamos ver as dimensões de como se divide a ciência econômica, né? Economia privada, pública, micro, macro, alguns exemplos de modelos econômicos teóricos e, por fim, a discussão de economia positiva e normativa. Nosso primeiro tema, então, é a discussão sobre economia e escassez. Se você assistir aulas introdutórias de economia, vai ser muito comum ouvir falar que economia lida com a escassez, recursos escassos, etc. Na verdade, dos três livros que eu uso como referência na minha disciplina, como livro-texto, não tenho o meu ainda, dois deles claramente definem a economia como estudo da gestão de recursos escassos pela sociedade. Seja o Mank ou o Samuelson, eles têm essa mesma referência. Eu mesmo que usava isso como referência na versão anterior dessa web aula. O outro livro, do Krugman e Robin Wells, não trata a economia desse jeito e prefere apenas usar como referência Alfred Marshall. Então, assim, se você observar, parece que a economia lida basicamente com recursos escassos. Então, seria uma ciência da escassez. Todavia, a partir de reflexões que fiz a partir de 2011, 2012, percebi algumas coisas. O ar, para nós, é infinito, é abundante. A água também. Nós não destruímos água quando bebemos água. H2O continua H2O. A energia solar é infinita. O fato de não termos energia disponível o tempo todo é uma outra questão. A quantidade de terra para a produção de alimentos depende da população, mas uma vez que a população estabilize, essa terra será abundante. Os minerais com reciclagem são abundantes. Cada latinha de cerveja que a gente toma, ela foi reciclada. Então, assim, no longo prazo não há escassez, embora haja no curto prazo. Na verdade, a escassez de bens ou serviços é muito mais um fenômeno econômico do que um fato, um dado imutável da natureza ou da realidade humana. Um outro enfoque comum, e eu mesmo já usei isso no passado, é que seres humanos teriam necessidades ilimitadas. Mas será mesmo? Vejamos o caso de uma pessoa. O dia tem 24 horas. Por seu turno, a vida humana é finita, até onde sabemos. Todos iremos chegar no mesmo lugar, em algum momento. No paralelo da vida e da viagem, você pode viajar a várias velocidades possíveis, mas isso não é infinito, né? Na natureza mesmo, Einstein mostrou que há um limite máximo de velocidade. Então, na natureza, por exemplo, dado um certo tempo qualquer t, sempre haverá um número finito de deslocamento possível. Do mesmo modo, no caso econômico das necessidades humanas de uma pessoa, digamos que ela adquira uma certa quantidade de necessidades por hora, sempre crescente. Mas esse valor terá um número máximo, terá um limite do tempo disponível de ter necessidades. E dado esse número máximo, limite, mesmo que seja grande, vezes o tempo de vida da pessoa, teremos que cada pessoa terá ao longo da sua vida um conjunto finito de coisas que vai querer, e não ilimitado. E mesmo que se considere que uma pessoa tenha necessidades limitadas, finitas, total finito, alguém pode dizer que a humanidade como um todo pode ser ilimitado. As projeções que temos da ONU, por exemplo, que vão até 2300, acredite, sugerem que a humanidade vai estabilizar em torno de 9 bilhões de habitantes a partir de 2050, e daí por 2, 3 séculos. Ou seja, a humanidade vai chegar a um limite, por razões diversas, porque vivemos em sociedade, etc., de população. Não vai crescer de modo indefinido. Então, portanto, o total de necessidades da humanidade como um todo também é finito.
Temos assim o que eu acho que são os dois grandes mitos da teoria econômica, ou então como algumas pessoas, muitas pessoas a apresentam. O mito de que há recursos escassos e o mito de que os seres humanos têm necessidades ilimitadas. A meu ver, no longo prazo não há escassez e os seres humanos têm necessidades finitas, limitadas. Todavia, na economia atual nós temos escassez em certos momentos, curto e médio prazo. Veremos que há pessoas que não conseguem atingir suas necessidades por razões diversas. Em particular, veremos que na economia de mercado a escassez é necessária. Sempre haverá uma oferta menor que a demanda. Veremos isso mais adiante ao longo do curso. Mas meus estudos nos últimos anos, os 2 anos particularmente, sobre Adam Smith, Alfred Marshall, Arthur Pigou, me levaram em outra direção. A compreensão de que a ciência econômica tem por objeto a riqueza, o valor, o bem-estar. O primeiro livro de economia que criou a ciência econômica é de Adam Smith e ele botou no título do livro A Riqueza das Nações. Para Adam Smith, então, é importante, o objeto do estudo econômico era entender como que alguns países ou sociedades eram mais ricos que outros, como que algumas empresas prosperavam e outras não, como algumas pessoas e por que ficavam mais ricas que outras, que forma de interação social das pessoas produzia mais ou menos riqueza para um país. Para Adam Smith, então, a ciência econômica é uma ciência de estudar a riqueza da humanidade. Um outro autor clássico de economia, o inglês professor de economia Alfred Marshall, que praticamente criou a ideia de ensinar economia em universidades, dizia claramente em seu livro Princípios de Economia, a economia é a ciência da riqueza. E a ciência social, que tenta investigar como as pessoas, como os seres humanos, envidam esforços em busca de obter essa riqueza, representada na sua forma mais genérica, na forma monetária do dinheiro. A riqueza, sim, é o conjunto de bens materiais e imateriais cujo valor pode ser medido pelo dinheiro. E se a riqueza é um conjunto de coisas que tem valor, a economia, então, também é uma ciência que tenta entender o valor das coisas dadas pelas pessoas. Valor de uso, vamos ver aqui no curso os conceitos de utilidade em relação ao consumo. O valor de troca, quando cada pessoa decide ou considera razoável para comprar ou vender alguma coisa. O preço de mercado. E vamos ver também que aqui a escassez aparece como um fator importante do valor de troca. Veremos isso mais adiante. O importante aqui é entender que o valor das coisas é humano e, portanto, socialmente criado. Coisas têm valor porque nós damos valor a isso. E, ao mesmo tempo, também coisas perdem valor. Uma coisa que sai de moda, por exemplo, embora ainda seja utilizável, socialmente pode ter valor nulo. Então, o valor é uma dimensão social e humana. A economia, então, é uma ciência que estuda também como as pessoas, como as sociedades definem o valor das coisas. E se no século 18, 19, Adam Smith e Alfred Marshall discutiram a economia como ciência da riqueza, do valor, no século 20, Arthur Pigou apresentou a ideia da ciência econômica como a ciência do bem-estar, em particular, o bem-estar econômico, o conjunto de riqueza na sociedade, como essa riqueza é distribuída. Evidentemente, o bem-estar econômico é um componente do bem-estar social que é mais amplo do que apenas a dimensão material das coisas de valor medidas em dinheiro. De qualquer modo, vamos ver aqui que, então, que a questão do bem-estar passa a ser central na economia moderna. E, a meu ver, então, a economia é a ciência do bem-estar material. A ciência que estuda como se pode obter mais bem-estar material, que, por sua vez, é a base do bem-estar em outras dimensões. Em resumo, então, economia é a ciência da riqueza, estuda como que a sociedade, as pessoas são mais ricas ou menos e como isso acontece. A ciência do valor, como que damos valor às coisas. E a ciência do bem-estar da sociedade, ciência que estuda como que ações que façamos em sociedade vão produzir maior ou menor bem-estar econômico e, por consequência, maior ou menor bem-estar social. No estudo da riqueza, do valor, do bem-estar, vamos encontrar 3 temas recorrentes: o tema da troca, da eficiência e da escassez. Embora vivesse no país de monarquia, Adam Smith percebeu que a troca era a base
da riqueza das nações. Na verdade, do ponto de vista econômico, vamos ver que a livre troca é a base hoje da economia moderna. Temos hoje um sistema complexo, onde pessoas trocam as coisas entre si, mediado pelo dinheiro. Historicamente, países que fazem mais trocas tornam-se mais ricos, países isolados tornam-se mais pobres. Eficiência é uma medida relativa do uso dos recursos. Em geral, então, quanto maior se tem trocas, quanto mais se busca ter valor com a troca, mais se busca a eficiência. De fato, vamos ter aqui as trocas forçando a eficiência. E há dois tipos de eficiência no campo da teoria econômica. Eficiência alocativa, onde como os recursos são utilizados pela sociedade, e a eficiência distributiva, como que a riqueza, ao final da sua produção, é distribuída, quem fica com o que e com quanto. Embora a escassez tenha uma dimensão de longo prazo sem significado, mas no curto e médio prazo ela tem seu papel. Tem na dimensão da troca, pois que aquilo que é abundante não tem valor de troca. Nosso exemplo aí é o ar, ou a água, que é muito barata. E tem sua dimensão em forçar a eficiência, na busca de buscar o máximo possível com os limites que tem disponível no curto prazo. Pessoas tendem a buscar a eficiência, seja para o máximo de eficiência do uso do seu dinheiro em comprar coisas, seja para o máximo de eficiência em produzir coisas, dados os recursos limitados naquele momento. De fato, a abundância tende a gerar menor desenvolvimento, mais desperdício. Assim, ao longo do estudo da economia, teremos esses três temas recorrentes: tema da troca, do mercado, a base da vida moderna e fundamento da riqueza, o tema da eficiência, de buscar fazer mais, obter mais, e as trocas pressionam essa eficiência, e o tema da escassez como fator de mercado, como veremos com mais profundidade adiante, e que também pressiona a busca da eficiência. E por fim, nessa primeira parte, vamos ver, e como temos falado, que a ciência econômica é uma ciência social, uma ciência humana, de pessoas. A base da economia, da ciência econômica, são as pessoas. São pessoas que avaliam as coisas para dar valor, são pessoas que decidem o que fazer para si, para outros, são pessoas que decidem trocar ou não bens ou serviços, decidem trabalhar ou não. E o valor também, por sua vez, é subjetivo. Cada pessoa tem um valor, dá um valor a alguma coisa. No contexto moderno, a economia considera que o indivíduo é a base de tudo, de todas as decisões e todas as definições econômicas na sociedade. Por seu turno, nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. Nós vivemos em sociedade, então não existe a possibilidade de uma economia do eu sozinho, né? Aquele do Robinson Crusoe. Se eu tenho que trocar alguma coisa, se eu vou dar valor a alguma coisa, isso é em coletividade, em sociedade. E essa vida também em sociedade altera como cada pessoa avalia as coisas. Então, pessoas que moram numa região pensam diferente de outras em alguns aspectos, isso muda a dimensão econômica. Alguns exemplos de questões sociais na economia: a riqueza é fruto da sociedade, a propriedade da riqueza é um conceito social, jurídico, né? A lei que diz que você é dono de alguma coisa. Contrato de compra e venda é um conceito social. Dinheiro é um símbolo social, um papel que tem um significado de valor. E assim, embora vamos ver que a ciência econômica faz uso de técnicas, de métodos matemáticos, de cálculo, de derivada, etc., de conhecimento de tecnologias produtivas, e por aí vai, mas usa intensamente conhecimentos de história, geografia, psicologia, direito, o que torna a economia uma ciência social e humana, e não uma ciência técnica. Vimos então nessa primeira parte da introdução que a economia não é a ciência da escassez, mas a ciência da riqueza, do valor e do bem-estar, que os temas principais recorrentes de fundo são temos a troca, da eficiência, a escassez de curto prazo, que a economia, em síntese, é uma ciência social e humana, embora vá fazer uso também de técnicas matemáticas para a compreensão dessa dimensão. Na próxima aula, parte 2, temos aspectos da ciência econômica do ponto de vista da economia privada e pública, micro e macro, exemplos de modelos teóricos iniciais de economia e a discussão sobre economia positiva e normativa. Essa foi então
a aula inicial, a parte 1, Introdução à Economia. Obrigado, sou o professor Rubens Ramos.